Me conta uma coisa. Quando você foi se casar, você se casou obrigado? Sabe como acontecia antigamente? Ah, você é obrigado a casar com a minha filha. Você é obrigado a casar agora? Não, né? Você escolheu com quem gostaria de se casar, não é verdade? Mas uma coisa eu tenho certeza que você não escolheu. Foram seus parentes. E agora? Como lidar com a interferência familiar dentro do casamento? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar o segredo de lidar com essa situação. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Família em Alta Performance, um canal feito para abençoar a sua casa, a sua família. Aqui você encontra dicas, conselhos sobre tudo o que acontece dentro de uma família: casamento, relacionamento com os parentes, criação de filhos, finanças. Tudo o que você precisa saber sobre família, você encontra aqui no nosso canal. E se você gosta desse tipo de assunto, eu já quero convidar você a curtir o nosso vídeo e a compartilhar com seus amigos e familiares. E se você gostar, inscreva-se nesse canal. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta logo no começo. Como você lidar com os seus parentes? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Sabe por quê? Muitas vezes os nossos parentes é uma situação muito complicada de lidar durante o período de casamento. E hoje nós vamos falar especificamente sobre isso. Você sabe o que é família na verdade? Muito tempo a família vem sofrendo várias influências do nosso cotidiano, da secularização, e a família tem mudado o conceito diante da sociedade, recebendo várias influências que podem distorcer o real sentido da família. Olha só, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, a família, em resumo, e você pode conferir no link que eu vou deixar aqui abaixo para você, a família, em resumo, é um núcleo familiar onde existem várias pessoas morando juntas. Podem ser os pais, os filhos, avós, netos, irmãos, tudo que se configura, pessoas que moram sobre o mesmo teto e têm uma certa dependência financeira, se constitui família aos olhos da justiça. Fica meio confuso, não é verdade? Todo mundo junto e misturado? Mas a Bíblia traz um conceito diferente do que é família. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, Deus instituiu: "E é por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, sendo ambos uma só carne." Em algumas versões, uma só pessoa. E aí nasce o núcleo familiar, com o casamento, esposo e esposa, os dois juntos formando uma só carne, uma só pessoa. Isso é família aos olhos de Deus. Diferentemente do que nós vemos na nossa sociedade hoje em dia, que misturam os papéis, que trazem uma carga e funções para as pessoas de forma errada, uma visão errada do que é família. Olha só, quando você decidiu se casar com o seu cônjuge, você decidiu formar a sua família. Essa foi uma escolha sua. E dentro dessa família existem diferentes papéis. Agora, existe uma separação entre você, o seu esposo e os outros membros do núcleo familiar externo, que agora nós vamos chamar de parentes. Quem são esses parentes? Serão os nossos pais, os nossos irmãos, tios, primos e avós. Esses já são os nossos núcleo familiar externo. Isso quer dizer que a sua família é constituída por você, por seu esposo ou por sua esposa e por seus filhos, se vocês já tiverem filhos. O que foge disso são os seus parentes. Mas você talvez possa estar aí me falando: "Ah, Paula, mas quer dizer então que meus pais não são mais minha família? Que meus irmãos não são mais minha família?" Sim, os seus pais agora são seus pais e irmãos, são seus familiares, são seus parentes, porque agora eles constituem um outro tipo de núcleo familiar.
E isso é importante que o casal entenda, porque essa diferenciação de papéis vai impactar diretamente na forma como você faz as suas escolhas, como as decisões que vocês tomam como família vão impactar no seu dia a dia. Quer ver um exemplo? Muitos casais têm dificuldade de separar esse núcleo familiar e, quando têm que tomar decisões importantes, acabam levando mais em conta a opinião do pai, da mãe, do sogro, da sogra, dos irmãos, do que da pessoa que está convivendo ao seu lado. E isso traz para o seu cônjuge um sentimento de desvalorização, um sentimento de que ele não é importante, que não conta para ele, para você, a opinião dele. E isso não pode ser assim, porque abrem várias janelas, vários precedentes para que a opinião de terceiros invada o seu casamento, provocando rachaduras na base da sua casa. Olha só, quando nós entendemos que os nossos pais, os nossos irmãos fazem parte de outro núcleo familiar, isso não quer dizer que você deixou de amá-los ou deixou de considerá-los. Agora você tem outros amores e outras prioridades, que no caso é a sua família, é o seu marido, a sua esposa e seus filhos. Quando você para entender isso dessa forma e começa a colocar essa responsabilidade sobre vocês, a vida muda de vários aspectos, porque vocês são responsáveis pelas suas escolhas e também pelas consequências que derivam delas. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, ela está considerando pelo menos 4 tipos de deixar. Olha só, deixar graficamente, deixar financeiramente, emocionalmente e funcionalmente. Geograficamente é dar uma afastada da casa dos pais, dos sogros, principalmente nos primeiros anos de casados, aonde vocês precisam consolidar os princípios de vocês como casal. E aí você vai me responder aqui nos comentários. Você mora perto ou longe dos seus pais e sogros? Como é que isso interfere na dinâmica familiar de vocês? Nós aqui em casa já tivemos a experiência de morar perto dos nossos parentes. E claro, tem seus benefícios. No entanto, também tem seus malefícios. Muitas vezes nós ficamos sufocados pelas opiniões que muitas vezes divergem das nossas escolhas e causa atritos, sabe, de relacionamento, porque muitas vezes os pais não entendem as diferentes escolhas que fazemos. Hoje, quando nós moramos longe dos nossos pais, também temos benefícios e malefícios, mas que quando colocados na balança, trazem coisas boas para nossa casa, para nossa família. Esse é o distanciamento geográfico. O distanciamento financeiro ou deixar financeiro é quando antes nós éramos dependentes financeiros dos nossos pais e agora nós somos autônomos em nossas responsabilidades financeiras com a nossa casa. Existem muitos casais que colocam as responsabilidades financeiras da sua casa sobre os pais e isso não é justo. Afinal de contas, a decisão de casar foi sua, não dos seus pais. Você precisa arcar com as responsabilidades da sua casa. Eu sei que muitas vezes nós precisamos de uma ajuda aqui e outra ali, mas isso não pode ser constante, de forma que quando você está dependente financeiramente dos seus pais, você também abre oportunidades, você também abre precedentes para que eles possam opinar naquilo que você deve ou não fazer na sua casa. E isso vai criar situações difíceis para vocês. A outra forma de deixar é o deixar emocional. É aquela dependência emocional que muitas vezes os casais carregam para o seu casamento. Sabe aquele negócio? Ai, que saudade da casa da mamãe, que saudade da casa do papai. Ah, porque meu pai fazia isso, porque minha mãe fazia isso.
muitas vezes transferindo aquela imagem do pai e da mãe para o seu cônjuge. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o seu marido não é seu pai e a sua esposa não é sua mãe. São funções diferentes, são papéis diferentes. Você precisa ver a sua esposa como sua mulher, você precisa ver o seu esposo como seu marido, diferentemente das funções de pai e mãe. Então, esse deixar emocional muitas vezes é o mais complicado, porque nós temos uma referência muito forte da nossa família, mas aos poucos essa referência ela tem que dar lugar para os seus valores e os seus princípios construídos juntos com o seu cônjuge. A outra forma do deixar é o deixar funcional, que é exatamente sobre isso, entender quais são os papéis de cada um. Qual é o papel do esposo dentro de casa? Qual é o papel da esposa dentro de casa? Quais são agora os papéis dos sogros ao redor dessa família? Quando a família consegue entender cada papel dentro da sua casa, fica mais harmônico tratar de assuntos até às vezes delicados, porque cada um sabe até onde o seu limite vai. Agora, quando essa função não é bem delimitada, o que acontece? Todo mundo interfere no papel de todo mundo e se torna uma casa sem paz, sem harmonia, sem entendimento. E isso muitas vezes vai impactar na separação do casal e na destruição da família. Agora me conta aí nos comentários, hoje eu quero interagir bastante com vocês. Qual desses deixar está sendo mais difícil para você? O deixar geográfico? O deixar emocional? O deixar financeiro? Ou o deixar funcional? Coloque aqui nos comentários, escreva que eu vou gostar de ler e também te ajudar naquilo que for preciso para você entender. E aí, quando a gente fala deixar, logo para algumas pessoas, vem aquela ideia: ai, agora eu tenho que abandonar os meus pais? Não, você não vai abandonar os seus pais. Você sempre vai amar, você sempre vai honrar os seus pais com a sua vida, porque é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Mas, aos poucos, esse deixar, na verdade, vai ser uma reconfiguração familiar que vai acontecendo. E você vai conseguir viver em harmonia, tanto com o seu casamento, tanto com os seus pais e irmãos, certo? E aí, quando isso não acontece, quando a gente tem uma dificuldade dessas de realocar os personagens, porque muitas vezes acontece assim, eu já me deparei com situações da seguinte maneira, que a esposa fala para mim o seguinte: ah, mas o meu marido, ele não sabe tomar nenhuma decisão sozinho. Ele me deixa sozinha em muitas situações e eu tenho que pedir a opinião dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos para poder tomar decisões acerca da nossa família. Agora, nós temos aí um problema de comunicação. Diante dessa hipótese, nós podemos pensar em 3 coisas. A primeira é: será que realmente você está dando espaço para o outro para colocar sua opinião sem que você o confronte? De forma a ter um embate entre vocês? 2. Será que você não está sufocando seu cônjuge, achando que a sua opinião é que vale e para validar sua opinião você recorre aos seus parentes? E 3. Será que não está havendo aí um caso de desvalorização do seu cônjuge, aonde a opinião dos seus parentes vale muito mais do que a opinião do seu cônjuge em relação aos problemas da sua casa? Qualquer um desses casos, é preciso que vocês sentem e conversem e cheguem à conclusão que a vida vivida é de vocês, não é dos parentes. E quando essa conversa não é bem sucedida, quando essa conversa é difícil de ter por causa da falta da habilidade da comunicação, é hora de procurar um terapeuta ou um conselheiro familiar para ajudá-los a chegar a essa conclusão. Porque quanto mais interferência parental existe dentro do casamento, mais difícil fica a convivência juntos. E isso nos traz a situação que nós não queremos, que é a separação do casal. Por isso, se você está tendo essa dificuldade
de valorizar o seu cônjuge, de fazer com que ele expresse as opiniões dele, de levar em consideração as opiniões dele. Em vez de buscar as opiniões alheias, busque mais essa ajuda de terapia, tente entender mais o seu cônjuge, tentem chegar a um denominador comum para a preservação da sua casa e da sua família. No mais, eu quero falar para vocês que essas interferências, ao longo do tempo, vão minando pouco a pouco o respeito entre o casal, vão minando pouco a pouco a valorização do casamento, vão transformando um casamento que foi sonhado, que foi desejado por duas pessoas, em algo detestável, que ninguém consegue mais viver um junto com o outro. E eu não quero que isso aconteça com a sua família. Por isso, através desse vídeo, eu quero que você pare um pouquinho para refletir como tem sido essa interferência da sua família, dos seus parentes dentro da sua casa. E você comece, então, a separar os papéis e valorizar a sua casa e a sua família. Aqui, na nossa descrição dos nossos vídeos, eu preparei um material com todo carinho, especialmente para você, sobre esse assunto. Tem mais coisas que eu gostaria de falar aqui, mas acho que vai ficar muito extenso. Então, preparei um e-book, coloquei aqui de graça para você, e esse e-book tem uma ferramenta que vai ajudar vocês, que vai guiar vocês nessa conversa tão importante, ok? Então, muito obrigada pela sua participação. Não se esqueça de curtir e de comentar nesse vídeo. E se você gostar do nosso canal, inscreva-se, tá bom? Então, até mais e até o próximo vídeo.